investir no audiovisual é provavelmente uma das melhores escolhas de profissão aí, de atividade que você pode ter em 2026, 2027 e aí por diante. E tem um motivo para mim estar falando sobre isso aqui. Eu tenho uma amiga minha que ela é dentista e eu não sei como que funciona a carreira de um dentista, mas o que eu quero dizer é que um ano atrás que eu conversei, ela tinha dito que ela estava ali começando a ajudar no consultório, enfim, ela, me desculpe a forma de dizer, sabe, é só porque eu realmente não conheço sobre isso. Ela estava ajudando, ela estava começando a ter experiência, ela estava começando a trabalhar ali. E hoje, agora, na atualidade, que eu conversei com ela de novo, acho que ela continua fazendo mais ou menos a mesma coisa, ou seja, passou aí mais ou menos um ano e ela é muito feliz, ela gosta muito lá do que ela faz, mas basicamente, resumindo a conversa ali ela não teve uma evolução tão grande assim da rotina de trabalho dela, ou talvez, com certeza ela aprendeu muito, mas entende o que eu quero dizer? Como é uma profissão muito séria, que envolve a saúde de alguém, é difícil você escalar e, cara, subir muitos degraus nisso em pouco tempo. Eu posso estar falando aqui uma grande besteira, mas eu até poderia tentar achar algum outro exemplo aqui de outras profissões que demora mais, cara. Digamos assim, para você ser um advogado, por exemplo, eu acho que no mínimo 4 anos. Para você ser um veterinário, para você, imagina um médico, para você ser um médico, quanto tempo que você tem que se esforçar, colocar muito esforço para algo, para só você começar. Um médico, eu acho que ele não começa a trabalhar como médico, assim, sei lá, com menos de 5 anos de forma alguma, né? Eu sou muito por fora disso, não entendo. Mas é basicamente a ideia que eu quero trazer aqui. Se você for um profissional de educação física, você não vai poder, acho que, atuar de fato ali 100% no que você quer até que você complete ali pelo menos os 3 ou 4 anos, não sei. Tudo isso eu quero dizer porque eu, por exemplo, 6 meses atrás, eu estava dando os meus primeiros passos numa nova profissão mesmo, como editor de vídeos. Eu trabalho com vídeo há muito tempo, vídeo para o YouTube que eu já fiz várias vezes, já tinha feito antes, mas eu sempre era aquele cara que ficava ali na superfície, eu ficava ali no básico. E fazem aí na verdade um pouco mais, uns 8 meses, que eu tomei isso como algo muito sério, eu recebi uma oportunidade. Em 8 meses eu posso dizer que eu saí do básico para um nível muito bom da minha área, da minha profissão. E é essa comparação que eu quero fazer. Não existe uma faculdade de edição de vídeo, não existe uma faculdade de captação de áudio e som. Deve existir alguma coisa desse tipo, mas eu já ouvi falar que não é lá aquelas coisas. Não existe uma faculdade de design e me desculpe se eu estiver falando uma grande besteira aqui, mas as pessoas que eu conheço que fizeram uma faculdade de marketing não relatam uma grande coisa a respeito disso, uma puta evolução. Como eu disse, é claro que depende muito de cada um, mas tudo isso aqui eu só estou criando uma tese de que ainda é uma boa oportunidade você investir nessa parte que eu estou falando. Se você tem algum equipamento em mão, se você tem vontade, se quem sabe você tem uma habilidade ali que está com você, às vezes você simplesmente é bom fazendo as coisas, você já sabe lidar bem com alguma coisa e tal, talvez seja interessante você olhar para esse ponto, que para você sair do zero, ou pelo menos do básico, e se tornar um ótimo editor de vídeos, que consegue fazer uma boa grana, essa jornada ela é muito mais curta do que você sair do zero e se tornar um médico. Olha a comparação, uma comparação muito besta que eu estou fazendo, né? Porque é óbvio que eu não quero me comparar com um médico. Eu sei que o esforço dele é muito maior e também a capacidade dele e a seriedade da profissão dele cara, é muito maior. O que eu quero dizer é que, como eu nunca pensaria de entrar nessa carreira, para mim é muito legal saber que eu escolhi aqui um caminho onde em pouco tempo, em poucos meses eu consegui atingir um nível bom nessa profissão, que eu posso falar com praticamente qualquer editor, eu vou entender mais ou menos o que ele faz, eu consigo prestar meu serviço para bastante gente. O trabalho que eu faço hoje eu acho que eu posso oferecer para bastante gente, e porque eu conheço pessoas do meu ao redor, pessoas que eu conheço que são melhores do que eu, que estão no nível mais avançado e que fazem uma boa grana e que começaram há pouco tempo. Então, digamos assim, para você se tornar um expert num Premiere Pro, num DaVinci, que são os programas aí que o pessoal mais usa, você não precisa de 4 ou 5 anos. Para você se tornar um bom designer, você não precisa de 5 anos estudando o Photoshop ou o CorelDRAW, alguma coisa assim. Cara, às vezes em 6 meses você sai do nível básico para alguém muito bom. Para alguém muito bom. Eu considero o trabalho que eu faço hoje muito bom
e fazem aí meses que eu tô focando nisso. Para mim me considerar um bom dentista, se eu fosse seguir essa carreira, cara, eu acho que eu ia ter que esperar ali uns 4 anos de esforço para daí eu começar a ter uma autoridade nessa área. Novamente, eu quero mais uma vez dizer aqui que eu posso estar sendo tal do besta de fazer esse tipo de comparação, me perdoe, não é o meu objetivo de fato comparar, de fato querer dizer se algo vale mais ou não, de forma alguma. Eu mesmo disse aqui, eu não tenho vocação para essas coisas, mas é só para incentivar quem pensa nessa parte do audiovisual, que, cara, faz sentido. Se você levar a sério, é algo que você realmente consegue desenvolver rápido. Eu digo por mim, por experiência própria, e por pessoas que eu conheço, e porque eu ainda vejo que é um bom custo-benefício. Mesmo em 2026, onde já tem muito editor de vídeo, tem muitos designers por aí, tem muito pessoal trabalhando com audiovisual, com internet, e tem IA, que promete aí que talvez roube o teu lugar nessa área. Ainda assim, eu acho que é um bom custo-benefício você investir nisso. De forma alguma eu estou dizendo que você deveria deixar de fazer outra coisa para isso. Às vezes, se você tem vocação em outra coisa, cara, perfeito. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, se a tua vocação é isso, se você está na dúvida, se você já tem um talento natural, porque tem gente que tem mesmo um talento natural para mexer com essa coisa mais artística, né? Ou essa coisa de audiovisual, no modo geral, só estou dando um jeito de explicar isso. Cara, e às vezes você tá na dúvida se faz sentido? Eu acho que faz. Eu acho que tá em tempo ainda, porque eu particularmente tenho tentado achar alguma IA que me substitua. Eu gostaria muito que tivesse uma IA para me substituir, para fazer o meu trabalho e liberar mais meu tempo. E eu não consigo. Tá certo que eu também não manjo muito de IA, mas eu tenho tentado e ainda não consegui. Talvez daqui a um ano exista. Mas hoje eu não tenho tanto medo. Hoje eu não acho que a IA vai fazer tão cedo o trabalho que eu faço. E eu olho pro lado, para outros editores, outras pessoas que trabalham na mesma área que eu, e mesmo a IA sendo tão absurda, acho que vai levar um tempinho ainda para ela substituir a gente. Para a parte do designer já é mais complicado, porque nessa parte eu acho que realmente a IA ela está mais próxima de um designer muito bom do que de um editor de vídeos muito bom. Eu acho que um editor de vídeos muito bom, ele ainda está longe de ser alcançado pela IA. Agora um designer, cara, a IA ela já consegue fazer uns negócios muito que eu acho que assusta um pouco. Eu acabei saindo um pouco aqui do tema, mas voltando cara, o que eu queria dizer é isso. A principal ferramenta de um editor de vídeos, por exemplo, que seja um Premiere, um DaVinci, se você usa um CapCut, alguma outra assim, você não precisa de 5 anos para aprender a usar bem. Cara, com 6 meses você pode se tornar muito bom com isso, você pode sim ser uma pessoa que tem suas habilidades com isso e consegue vender bem essa habilidade, se aí você também for um bom vendedor, enfim, você sabe tudo isso que eu quero dizer, né? Mas é basicamente um incentivo aqui, porque eu escolhi investir meu tempo e esforço nessa parte de audiovisual e eu acho que está sendo uma boa escolha. Eu tenho colhido os frutos, estou longe de conseguir o que eu realmente quero ainda. Não sou uma referência na área, estou longe disso também, mas eu sou alguém que está trilhando o caminho e que eu tenho disposição aqui para compartilhar essa experiência também. Eu acho que é mais ou menos por aí. E outra coisa também que eu noto nessa parte do audiovisual é que eu já conheci, e eu vou falar da minha parte, que é a parte de vídeo. Eu já conheci editores de vídeo que editam vídeo há 15 anos e que, na minha opinião, não fazem um serviço tão bom. E eu conheci outros que fazem isso há 4 meses e que entregam um ótimo resultado e que conseguem até mais, vamos falar de dinheiro, assim, conseguem até mais financeiramente porque desenvolveram bem essa habilidade, têm vontade, pesquisam, sabem se vender também, sabem se portar ali. E o que eu quero dizer é isso, ainda é uma área que tem uma barreira de entrada baixa. Eu não vou dizer que com qualquer equipamento você faz, porque não. Mas assim, não é tão difícil você ter um equipamento bom, você começar. Tudo o que você precisa para ser um bom editor de vídeos, para ter um canal no YouTube bom, por exemplo, ou para ser um bom designer, tudo está no YouTube. Não existe um curso. Quer dizer, com certeza existe, mas você não precisa de um curso que vai te deixar um expert em Premiere, um expert em DaVinci, um expert no Photoshop. Eu falei, deve ter algum curso muito bom, mas tipo, você não precisa. Eu acho que eu faço bem meu trabalho. Tudo que eu aprendi foi no YouTube, usando o Cloud e o GPT. E eu conheço editores excelentes, falando mais na parte de vídeo aqui, que fazem um serviço muito top, que ganham bem com isso, que tem a profissão bem consolidada com isso,
porque eles aprenderam tudo na raça, no YouTube, no ChatGPT. Então, eu acho que é basicamente isso. É só comentar aqui essa visão que eu tive de que ainda é uma área que, para mim, ainda faz sentido investir. Eu acho que eu, por exemplo, eu diversifico. Além de editar vídeos, eu tenho os canais no YouTube aqui que funcionam. Eu acho que é uma habilidade a mais que eu tenho, que não é só editar vídeo. Eu sei também o que funciona para que um vídeo vá bem numa plataforma como o YouTube, que é a maior na parte de vídeos. E isso para mim é muito bom. Eu consigo, enfim, tirar frutos disso também. E aí eu acho que é uma habilidade a mais, né? E conforme você vai trilhando o caminho, você vai desenvolvendo habilidade, você vai aplicando, e isso vai te ajudando a ter uma estabilidade a mais também. Enfim, aí é papo por outra hora. Mas é defender essa minha ideia que eu tive aí de que faz sentido porque ainda é uma área que talvez precise de pouco investimento e com esforço, com vontade ali, você, de certa forma rápida, você consegue já colher bons frutos disso. Acho que era só isso mesmo. Valeu e até a próxima.